Iniciou a nossa gravação. Muito bom. Pessoal, boa noite. Nós boa noite. Vamos começar a disciplina EAD, terminologia, Só um minutinho. Terminologia e anotações de enfermagem, Como vocês já viram aí no portal a nossa disciplina. O que consiste, essa disciplina? Nada mais, nada menos do que alguns nomes, que a gente vê, nomeia-se, igual a gente viu ontem, alguns nomes, específicos para curativos. Então, nessa disciplina, nós vamos também ver alguns nomes, que a gente denomina como terminologia e também algumas anotações de enfermagem, Durante todo o processo do cuidado com o meu paciente, eu preciso anotar essas informações. Então, eu preciso, que um prontuário do paciente, toda vez que ele for, prestar um serviço, ele seja feito. Então, para isso, a gente precisa também aprender algumas anotações, mas eu faço isso como, Eu começo anotando? Não. Tem uma ordem a ser seguida, tem os passos, os roteiros. Então, se eu recebo um paciente, ele vai receber um roteiro para anotação de admissão. Se esse paciente ganha alta, eu tenho um roteiro de anotação para alta. Se esse paciente vai ser transferido para outra unidade, eu também tenho um roteiro. Se ele faz um banho no leito, um dia de plantão, uma rotina do plantão, onde eu inicio o meu plantão e depois finalizo, eu tenho também um roteiro, e tudo isso tem que ser anotado, corretamente, sem pular nenhum passo. Tudo que eu for fazer com o meu paciente, se eu administrei uma medicação, se esse paciente não fez essa medicação, se ele se recusou a receber essa medicação, tudo isso eu vou precisar anotar no prontuário daquele meu paciente, tá? Seja de forma escrita ou de forma eletrônica, Hoje em dia, muitos serviços de saúde já adotam, o prontuário eletrônico. E isso é muito bom, que facilita muito a vida de nós, profissionais de saúde. Porque às vezes o prontuário ainda não é eletrônico, e se um funcionário ali, daquela rotina, daquele prontuário, faz um erro e atrás, tem mais 2 registros de enfermagem de outro profissional, todo mundo daquela folha ali tem que passar limpo, Então, isso gera um atraso, às vezes, do serviço, Então, isso vai gerar, às vezes, um desconforto, porque o outro não errou, Estava tudo certo. E a gente precisa passar limpo da forma que estava, Então, a letra da Ellen, por exemplo, eu preciso passar com a letra da Ellen, Eu não posso passar esse prontuário com a letra de outra pessoa e pedir só para a Ellen assinar, Então, a gente também precisa ter esse cuidado ao iniciar o relatório de enfermagem, A gente precisa também saber dessas questões. E quanto à terminologia, alguns termos, que a gente vai usar especificamente na enfermagem, a gente vai aprender um pouquinho também sobre eles nessa disciplina, tá? Então, uma disciplina muito tranquila, muito, muito fácil, de entendimento, para estudo. Espero que todos tenham um grande aproveitamento aí, e dúvidas, Estou aqui à disposição nas aulas online para a gente fazer esse gancho aí de apostila e aqui na aula online, tá certo? Certo, Paula. Então, na verdade, isso aí é para a gente aprender a fazer os prontuários? Isso, nós vamos aprender um pouquinho de relatórios de enfermagem. Certo. E alguns termos também que a gente vai usar nesses relatórios, A gente vai ver um pouquinho também.
Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês sobre o nosso calendário. Como que vai ser dividido aí essa nossa disciplina, tá? Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Todo mundo está conseguindo ver a tela, gente? Calendário que eu estou compartilhando aí com vocês, tá ok? Então, esse aqui é a nossa agenda de estudos, né? Então, aqui a gente vai trabalhar em 3 meses, né? Setembro, outubro e dezembro, né? Terminologia e anotações de enfermagem. Então, o nosso início do módulo começou dia 9, né? Dia 9/9 a gente teve início. Eu não sei se todo mundo conseguiu acessar já a apostila, mas depois dessa apresentação aqui da agenda dos estudos, eu vou mostrar a apostila para vocês. Então, do dia 10 ao dia 17, que foi ontem, seria a leitura do livro, né? Então, da página 1 até a página 9, né? Todo mundo que já fez aula EAD, né? Então, sabe aí como é que funciona. O pessoal oferta a apostila, né? Nessa apostila, ela vai ser tirada todo o conteúdo, né? Conteúdo de trabalho, dos 2 trabalhos que a gente tem, e o conteúdo da prova, né? E depois, se alguém precisar da recuperação, também vai ser extraído dessa apostila. Então, tudo que vocês precisarem, a Júlia, né? Que é responsável pela disciplina aí do EAD, postou o trabalho lá, e onde que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar nesse livro, nessa apostila, todo o material, tá? Então, eu não preciso pesquisar no Google, não preciso pesquisar em nada. Tudo que se diz respeito à disciplina EAD, que nós estamos vendo aqui agora, estará nesta apostila, tá? Então, para estudar para a prova, trabalhos, tudo é nessa apostila. Então, né, do dia 10 ao dia 17, leitura da página 1 à página 10. E hoje, aula online, né? Ao vivo aqui. Depois, no mês de outubro, né? Tem a agenda aí que vocês estão vendo aí. A agenda de outubro, do dia 8 até o dia 22/10, seria a leitura, né? Da apostila, da página 9 à página 18. Então, daí do dia... Peraí, gente. Do dia 8 ao dia 22, leitura dessas páginas. E depois, dia 23/10, tá? Se quiserem anotar aí, mas creio que a Júlia vai postar também essa agenda aí para vocês. É a nossa aula online, tá? Ao vivo aqui para a gente tirar dúvidas, perguntar, fazer algum trabalho também, né? Às vezes a gente trabalho valendo nota, não, mas assim, fazer alguma atividade, algum exercício para aprender, para ajudar mais a memorização desse conteúdo, tá? Que a gente viu aí depois. Depois, em dezembro, é a leitura da página 18 até a página 27, né? Então, é uma apostila bem curtinha, uma apostila bem tranquila. E no dia 25/11 a 3/12, né, leitura aí dessas páginas. E dia 4/12, né, nossas aulas são todas na quarta-feira, é a aula, né, dia 4/12, a nossa aula aqui para tirar dúvida. Então, é a nossa última aula. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu não entendi essa parte da apostila, eu preciso rever esse conteúdo, a aula do dia 4 é a última aula, então é para essas questões, tá? Então, reservem um espaço no caderno, tudo que for de dúvida, pergunta, não entendi essa questão. Dia 4 ou dia 23, né, que são as 2 próximas aulas, a gente vai tirar essas dúvidas e ajudar aí nessa questão também
para fazer uma breve revisão para a prova final, tá? Então, a prova final, ela vai acontecer na segunda-feira, dia 16/12, tá? Então, depois, mais para frente, o pessoal vai informar aí como que vai ser essa prova do dia 16, tá certo? Então, esse aqui é o nosso calendário de estudos, tá? Anotem aí tudo direitinho para a gente não perder nenhuma data importante do nosso calendário de estudos, tá certo? Ok. Paula, mas depois ela vai mandar direitinho, né? Porque tá muito pequenininha, eu não consegui ver direitinho, não. Isso, depois eu peço ela para mandar. Ela tá até aqui, creio que depois ela já manda aí para vocês direitinho. Então tá bom, obrigada. Ô, Paula, ela me mandou no privado. Eu mando pro pessoal depois. Ai, ótimo, Marina. Manda lá no grupo depois, que todo mundo tem acesso lá também, né? Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Se alguém quiser mandar no chat aí também, tá? Pode mandar que a gente vai vendo aqui também o chat, tá? Então vamos lá começar, né, a ver um pouquinho hoje já a disciplina, né, de terminologia. Então eu vou compartilhar novamente a tela e a gente vai ver agora a apostila, né, que vocês vão usar aí durante todo o... Deixa eu só aceitar alguém aqui. Durante o período aí que a gente vai fazer essa disciplina, tá? Boa noite, Liliane, bem-vinda. Então, vamos lá. Ó, pessoal, tá todo mundo vendo aí a apostila? Tá ok, né? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Esta é a apostila, né, que nós vamos usar nessa disciplina, terminologia e anotações de enfermagem, né? Então, é uma apostila de 28 páginas, né? Então, aqui no sumário a gente encontra algumas, né, das orientações. E aqui dando bem-vindas para vocês, né? Então, vou também dar as bem-vindas. Boas-vindas, desculpa. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina Terminologia e Anotações de Enfermagem. Esse conteúdo foi elaborado pensando em seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Será uma oportunidade para novas descobertas. Você encontrará conceitos, reflexões e estratégias que irão lhe auxiliar na construção ou inovação dos seus conhecimentos, além de ajudá-lo a colocar em prática as habilidades e competências aqui adquiridas. Só depende de você. Para um melhor aproveitamento, comprometa-se e dedique-se ao máximo. Leia o material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas no decorrer da disciplina. Esperamos que este conteúdo contribua com sua caminhada profissional e pessoal. Então, um bom início de módulo aí para todos nós, né? Lembrando que é de extrema importância, né? A leitura da apostila, tirar as dúvidas aqui nas aulas online, né? Para a gente aproveitar bem a disciplina, tá? Então, para isso, vocês façam aí as leituras em casa, né? Não é muita página, então acho que não dá nenhuma página por dia, bem tranquila. Anotem as dúvidas, anotem as sugestões também, né? Que a gente faz também, traz aqui para a sala online para a gente aprender cada vez mais, tá certo? Então, aqui na primeira página, a gente vai ver já de cara anotações de enfermagem, né? Então, eu expliquei um pouquinho do que seria, né, a disciplina, e aqui está, né, anotações de enfermagem, que é o registro, né, de informações sobre assistência de enfermagem realizada junto ao paciente, né?
que facilita a comunicação entre os profissionais de enfermagem durante assistência ao paciente, né? Deve ser documentada no prontuário do paciente em documento padronizado da unidade ou em prontuário eletrônico, né? Se tiver. Então, essas anotações de enfermagem também permitem ao enfermeiro fundamentar o planejamento da assistência de enfermagem quanto à realização da sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, né? A gente avalia aí os cuidados prescreve os cuidados do paciente, avaliando se o cuidado prestado foi efetivo ou não. Por sua vez, entende-se então que a anotação de enfermagem é parte fundamental do processo de enfermagem em sua fase de implementação. As anotações caracterizam-se pela documentação dos dados, né, realizados ou observados, livres de julgamentos clínicos de forma clara e limpa. Então, esse documento tem grande valia em processos judiciais, uma vez que comprova todos os atos e planejamentos da equipe de enfermagem envolvida nos cuidados ao cliente e seu período de estadia na unidade. Então, aqui, resumidamente, né, o que é essas anotações de enfermagem? Lembrando que eu preciso anotar aí no meu prontuário, só um minutinho, gente, peraí. Eu preciso anotar no meu prontuário, então, todos os fatos que acontecem no meu paciente enquanto ele está comigo, né? Então, eu cheguei no meu plantão às 7 horas da manhã, o paciente estava dormindo, depois eu dei o banho, fui fazer a medicação, dei café da manhã, depois eu ofertei o almoço, ele não quis. Eu preciso relatar todas as informações nos mínimos detalhes, né? Porque através desse relatório, o enfermeiro vai saber se esse paciente está, né, com os cuidados prestados necessários e efetivos, esses cuidados estão, né, realmente sendo bom para o paciente, ele está tendo uma melhora, né, ou se esses cuidados precisam ser melhorados, né, aprimorados. Ele está fazendo o banho no paciente depois que ele almoça, né, e ele está sentindo mal-estar, é só um exemplo. Então, vamos mudar o horário desse banho desse paciente, né? Se não está fazendo bem para ele, vamos colocar em um outro horário, né? Vamos ofertar esse banho de uma outra forma, né? Que ele se sinta mais confortável. Em casa ele só toma banho à noite, né? Queria ver se aqui podia, né? Vamos ver qual que é a possibilidade, né? E registrar tudo que aconteceu, né? Então, se às vezes esse paciente recebe uma visita familiar ou não, eu preciso também registrar nesse prontuário. Se esse paciente tem alguma coisa, né, que eu notei, por exemplo, um curativo, né, que a gente viu lá na matéria anterior dos curativos. Esse paciente está com uma lesão em etapa 1, né, já está em etapa 1, já começou a ficar vermelho, então eu preciso colocar no meu relatório também, né, porque na hora que essa lesão abrir, quando eu for fazer a verificação, tá lá registrado, dia tal, lesão em estágio 1, né? Então, começou-se ali naquele dia, né? Eu tive esse cuidado com o meu paciente e notei que ele, naquele dia, já teve uma lesão um começo, né, de lesão por pressão. Então, o cuidado, né, ali a partir daquele momento já vai ser diferente, né? Aí também no dia que eu fiz uma medicação no meu paciente e ele vomitou, né? Não conseguiu, né, fazer a absorção corretamente dessa medicação. Então, por este motivo, o enfermeiro vai ali comparar, né? Olha, esse dia então, ele vomitou neste dia, nesse segundo dia também. Então, a gente vai precisar prever alguma outra via, né, de administração de medicação. E a anotação de enfermagem ela é extremamente importante, porque através dela o médico também vai olhar, né, e ver se tem alguma
especificação que precisa ser corrigida ali também durante aquele processo, né? Nós vamos tratar aí como uma equipe multidisciplinar, tratar todos, né, aquele paciente para o bem-estar dele, né, para ele melhorar, para ele sair daquela condição e ficar, né, bem de saúde, tratando aí também melhor para ele retornar para casa. Então, também, né, tem a questão de processos judiciais, né? Muitas das vezes o paciente precisa do prontuário, né? Ou às vezes aconteceu um erro com aquele paciente, né? Então vai pegar-se ali o prontuário dele completo, né? Que a gente viu já naquela matéria de deontologia e ética, que o paciente pode, né, ter o prontuário quando solicitado. Então, eu preciso de todas as informações fidedignas, né? Essas informações precisam ser verdadeiras, eu não posso omitir nenhum fato, eu não posso, né, falar que fiz e não fiz, porque se acontecer desse prontuário, né, ir para algum processo jurídico, né, ir para alguma outra extensão ali fora do hospital, esse prontuário vai estar correto, né? Sem nenhum erro, com todos os serviços prestados corretamente com o paciente, tá certo? Aqui vai falar mais um pouquinho, né, sobre esse prontuário, né, o que é, sobre essa anotação, os registros eletrônicos, né, os registros manuais. Então, é de extrema importância a leitura aí da apostila para a gente também conhecer um pouquinho desses prontuários, anotações de enfermagem, tá? Então, segundo o CEP, né, ele traz 2 capítulos, né, sobre os deveres dos profissionais de enfermagem, né, que a gente já viu também. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, né? Esse sem rasuras é muito importante, porque durante a minha anotação de enfermagem, eu não posso ter nenhuma rasura no meu prontuário. Então, se eu errei, né? Eu escrevi uma palavra, eu não queria colocar essa palavra ali naquele local, ou eu escrevi essa palavra errada, eu não posso simplesmente chegar e rabiscar esse prontuário, né? Porque se acontece isso, todos os meus colegas que escreveram antes de mim também precisarão passar a limpo, né? Por aquela minha rasura. Então, a gente vai ver aqui também mais para frente que tem a forma certa, né? De fazer essa correção. Eu não preciso simplesmente chegar e rasurar o meu prontuário. Tem a forma correta, onde eu vou fazer, né? Ali um parênteses na palavra que eu errei e continuar a escrita, né? Para quê? Porque quem estiver lendo ali esse prontuário sabe que aquela palavra foi escrita erroneamente, né? Então eu não preciso considerá-la, né? Então todos os anteriores, né, meus colegas anteriores, não vão precisar, né, passar esse prontuário a limpo e também eu não vou prejudicar, né, prejudicá-los para passar tudo a limpo. Então, as informações, né, tem que ser legíveis. Então, às vezes, a minha letra eu entendo, mas o meu colega não entende. Eu preciso escrever, né, de forma legível, que todos possam compreender o que está escrito, né? Porque não tem como, às vezes, você escreveu e sai de férias, né? E eu preciso saber se isso aqui escrito é dipirona ou dexametasona. Não tem nada a ver com o outro, né? Mas foi o que me veio aqui na cabeça agora. Eu não vou poder te ligar para perguntar, né? Se o que está escrito aqui no seu relatório é um ou outro, né? Por isso que é importante a gente escrever de forma legível, porque todos que passarem por aquele prontuário precisam entender essa letra, né? E às vezes a gente vai escrever uma folha inteira, uma folha e meia, né? Porque para você relatar tudo que foi feito com aquele paciente,
Às vezes vai ser grande, né, o seu relatório. Então, de forma também cronológica. Então, eu preciso escrever do começo ao fim, né? Eu não posso falar lá no final do meu relatório. Às 9 horas foi feito banho de leito, encerro o plantão. Não, então eu vou começar, né? Inicio o plantão, depois eu fiz o que nesse paciente? Depois vou colocar a ordem correta. Se às 8 horas eu fiz o banho de leito, eu vou colocar às 8. Na sequência eu fiz o quê? Antes disso eu fiz o quê? Sempre de forma cronológica, né? Eu não posso começar escrevendo o que eu fiz à tarde neste paciente e depois continuar escrevendo amanhã, né? Então isso tem que ficar de forma clara também, né? A gente precisa colocar tudo corretamente aí em relação à ordem, né? Objetiva também, né? Eu preciso fazer aí com que esse paciente, com que quem está lendo esse prontuário, compreenda de forma objetiva, né? E forma clara, tá? Então, eu preciso anotar tudo conforme foi feito, sem pular nada, né? Depois a gente vai ver aí, né? Documentar as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal, né? Então, as etapas de enfermagem, o enfermeiro ele vai prescrever alguns cuidados, né? Na SAI, que a gente viu lá em cima, né? Que é o sistema de... Peraí, que eu esqueci aqui. Sistema de assistência de enfermagem. Então, toda aquela assistência, né, do paciente durante o plantão, o enfermeiro vai fazer previamente, antes de começar esses cuidados. Então, se aquele paciente precisa trocar o curativo, se aquele paciente vai tomar banho naquelas 12 horas que ele está de plantão, se esse paciente, né, precisa lavar a cabeça, né, tem um cronograma aí, né, geralmente, quando o paciente está internado em UTI, tem os dias corretos daquele paciente lavar a cabeça. Quando o paciente está internado na clínica, né, a gente precisa anotar se eu dei o banho nele, eu preciso anotar se lavou a cabeça. Então, todos os processos, né, precisam ser documentados. A assistência desse paciente por completa precisa ser colocada ali naquele prontuário, tá? De forma legível e compreendível, né? Então, aí depois a gente vê um pouquinho, né? Prestar informações escritas ou verbais completas, né? E fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, eu preciso também, né? Se for me perguntado, né? Sobre esse paciente, claro que a equipe multiprofissional, né? A gente já viu aí também em outras disciplinas, né, que a gente só pode passar informação para a equipe multiprofissional, né? Então, se não for da equipe, eu não posso prestar, às vezes, essa informação, né? Mas se alguém da equipe me perguntar, eu preciso também passar de forma completa, né? Fidedigna. Então, mais uma vez, aí pontuando, né? Esta importância da gente passar tudo de forma real e coerente ao serviço, assistência prestada aí ao nosso paciente, tá certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser... Não, tudo certo. Paula, eu tenho. Deixa eu te perguntar. E quando o paciente não quer tomar banho? Ele tem o direito ou eu tenho que dar banho? Maria, quando o paciente não quer tomar banho, ele tem o direito, né, de não tomar banho. Porém, a gente vai documentar tudo isso, né? Então, se ele não quer tomar banho, então eu preciso de 2 testemunhas, né? E eu vou fazê-lo assinar um papel, né? Porque ele pode depois alegar que eu não quis dar o banho nele, né?
Então, eu vou relatar no meu prontuário, né? Por exemplo, às 9 horas, ativa de banho sem sucesso. Quem usou, né? Então, eu vou colocar no prontuário e vou chamar mais 2 testemunhas, né? Vou comunicar ao meu enfermeiro responsável, né? Ou supervisor, né? Se não for o enfermeiro. Eu tentei, né, dar o banho no meu paciente, mas ele não quis. Então, a gente vai assinar um termo aqui, né, isentando a nossa responsabilidade e falando que esse paciente não quis tomar banho no horário, né? É claro que a gente também vai lembrá-lo que este é o horário do banho, né? Porque às vezes ele não quis tomar banho agora, achando que às vezes depois de 1 hora, 2 horas, ele vai tomar o banho, né? Porque acontece também, né? Às vezes na casa dele ele tem uma rotina, às vezes ele é acostumado a tomar banho durante a noite, né? Cada paciente tem uma rotina diferente. E isso a gente precisa compreender também. Porém, quando a gente trata, né, de um serviço hospitalar, a gente não tem essa disponibilidade, né, de atender todos a hora que cada um vai, né, solicitar. Então, a gente vai explicar, olha, o horário de banho é esse, porque tal horário a gente tem, né, as medicações para fazer, tem paciente para levar para exame, né, explica para ele de uma forma clara e de uma forma que ele também compreenda. Após, né, explicar, orientar, né, falar tudo para ele, se mesmo assim ele ainda prefere, né, não tomar o banho, então a gente assina o termo, né, dele, que ele está se recusando a tomar o banho, né, e ele vai ficar sem esse banho até o próximo horário. Então, eu também relato no meu prontuário, né, registro todo, né, e peço 2 testemunhas também para assinar sobre esse ocorrido, né, e verificar, né, se os outros dias ele vai continuar sem banho, né, então, às vezes, dependendo, pode ser que tenha que chamar uma psicóloga, né, para conversar, dependendo também, chama-se outro profissional, né, um enfermeiro, um médico, né, para ver o que está acontecendo, por que ele não quer, para estar orientando ele também sobre essas questões, tá certo? Tá, e aí quando a família alguém tá acompanhando e a pessoa quer dar banho, pode, não tem problema. Ou é eu que tenho que dar banho? O banho, né, é responsabilidade do serviço de enfermagem, né? Então, a gente está ali para prestar assistência com o paciente, né? Independente se ele está acompanhado ou não, né? Então, a função do banho é da enfermagem. É claro, né, que se a família estiver ali com ele e falar, né, vou ajudar, né, eu quero dar o banho, pode deixar que eu faço. Neste caso também não tem problema, né? A gente transfere ali o banho para aquele acompanhante ou para aquela família que quer ajudar. E sempre ao iniciar o plantão, a gente vai perguntar, né? A gente vai poder dar o banho, você vai dar o banho, né? Para auxiliar também ali a família durante o processo. Mas lembrando que se acontecer alguma coisa, né? Durante aquele serviço aí, a responsabilidade é da enfermagem, né? Então, a gente às vezes está ali por perto, né? Está acompanhando, está ali vendo também o que vai acontecer. Isso a gente viu lá no nosso código de ética também. Tem descrito lá que é a responsabilidade do profissional de enfermagem essa assistência. Paula. Pode falar. E aí, no caso quando a pessoa que está acompanhando quiser dar o banho, a gente pode deixar, mas tem que relatar também ou não? Tem que relatar, né? Então, a gente vai colocar lá no nosso prontuário. Banho, né, realizado pelo acompanhante fulano de tal, pega o nome, né? Se for parente, pela esposa, pela esposa,
né, Ellen, pelo marido, Joaquim, né, a gente coloca todas as informações ali no prontuário, né, porque a família também pode alegar que às vezes a gente não deu banho, né, então eles trocam o paciente, né, e o paciente está confuso, né, o paciente não está entendendo o que acontece, né, o que está acontecendo, fala que não deu banho, não, olha, o banho foi realizado por fulano de tal, quantas horas, então tá tudo registrado aqui, tudo certo? Certo. Mais alguma pergunta? Ô, Paulo, e aí, tudo que a gente fizer, a gente tem que ter a assinatura de testemunha? Por exemplo, o familiar deu banho, aí o familiar que deu banho, ele tem que estar assinando? Não, aí não precisa, né? Então, deu banho, eu vou só registrar no meu prontuário. Agora, se ele recusar, né, qualquer serviço ali daquela unidade, daquele momento, né, ou ele vai precisar autorizar alguma coisa, né, tem alguns procedimentos hospitalares que a gente vai precisar de autorização, ou da família ou do paciente. Então, eu vou precisar pegar a assinatura, né? Então, transfusão de sangue, né? A família ou o paciente tem que assinar. Vai fazer alguma cirurgia, a família tem que assinar, né? Tem muitos hospitais que usam, fazem foto, vídeo, né? Dos pacientes, também tem que autorizar. Então, alguns serviços prestados faz-se autorização, né? Agora, o que for de rotina, banho, medicação, né? Aspiração do meu paciente, a gente vai só relatar no prontuário, mas aí não precisa pegar a assinatura de outras testemunhas, tá certo? Leiliane, pode falar. Paula, por exemplo, assim, para trazer um pouco mais perto para a realidade da gente, duas hipóteses. Por exemplo, isso que você está falando aí, a gente fala só do paciente, vamos supor que ele está internado há muito tempo, que a gente tem que dar o banho de leito, ou que é um cadeirante, por exemplo, que precisa da gente dar, ou a gente também está falando em geral, daqueles pacientes que, vamos supor, tá com uma cólica de rins interna e fica uns 3 dias internada. A gente sabe que todo dia a pessoa tem que tomar banho. A gente vai lá e fala para ela, ó, às 7 horas da manhã é o horário que todo mundo toma banho, você pode tomar, o banheiro fica ali, tal, tal, tal. Aí se a pessoa se recusa a tomar banho, também entra dentro dessa situação? Também entra dentro dessa situação. Ela vai precisar assinar o termo, né? Todo o cuidado ali no hospital é da enfermagem, né? Então, se o paciente vai precisar tomar banho, e por mais que ele esteja sozinho, mas ele está acordado, consciente, né? Eu preciso desse quarto com ele, né? Acompanhando o banho, acompanhando o processo. Nem que seja eu trocando a roupa de cama, né? Desse meu paciente enquanto ele está ali no banho. Porque se acontece alguma coisa com ele, né? Então é responsabilidade da enfermagem. Então, quando o paciente está ali e ele não recusou-se, né? Tá consciente, tá acordado, orientado, eu não tô toda recusa, né? Eu vou assinar o termo, né? E relatar no meu prontuário. Agora, se ele tá lá sozinho, mas ele tá acordado, né? Ele quer tomar o banho sozinho, ele tem condições para tomar o banho sozinho, ótimo, né? Muito bom. Mas eu tô ali no quarto durante o banho, né? Até porque ali não é o spa, né? Então o banho tem que ser uma coisa rápida, né? Uma coisa de às vezes minutos. Eu vou estar ali, né, acompanhando, vigilante, e às vezes fazendo alguma outra necessidade no quarto, né? Trocando a roupa de cama, que é trocada todos os dias, né? Ajeitando, às vezes, alguma medicação que eu preciso fazer nesse paciente. E ajeitando ali o quarto durante isso, tá? Entendi. Obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta? Ô, Paula, só mais uma. Quando o paciente está ciente, ele dá conta de tomar banho sozinho, mas mesmo assim, tem horário? Tipo, se eu quiser, igual eu ando, vou no banheiro, quero tomar banho 9 horas da manhã. Eu posso ou eu só posso tomar banho às 7? A horário que todo mundo toma?
cada instituição tem uma norma, né? Então, a gente vai respeitar a norma daquela instituição. Então, se os banhos começam às 9 horas da manhã e terminam às 11, é o horário do banho, né? Então, se a enfermagem pode estar acompanhando ele durante o banho nesse período, é esse o período que ele vai tomar banho, né? Pode ser que aconteça, às vezes, de 9 horas, tá muito cedo para eu tomar banho, né? Às vezes pode combinar com o paciente, né? Também isso não é empecilho, né? Então eu vou dar os outros banhos e vou deixar você por último, né? A gente vem aqui no final, que aí vai estar mais tarde um pouquinho, e você toma o banho, às vezes, às 11h30, né? Que é o horário que todo mundo já tomou o banho, né? Ou às vezes você vem aqui às 10h30, que eu, né, já vou tá pronto esperando para o banho. Então, tudo também é conversado, né? Não é tudo também a ferro e fogo. Esse é o horário, eu vou tomar banho nesse horário, né? Mas é claro que se o horário do banho é das 9 às 11, o paciente tem que tomar banho durante esse horário, né? Porque às vezes depois ele tá sozinho, não tem ninguém com ele no quarto, né? Se acontece alguma coisa e a gente não tá ali, é até perigoso, né? Se esse paciente às vezes toma banho sozinho, tem uma vertigem ali dentro do banheiro, né? Ninguém viu, né? Então a gente também tem que explicar para os pacientes os riscos, né, que podem estar ocorrendo. Se às vezes estiver sozinho e tomar banho sozinho, às vezes tá ali, né, com a equipe, soro, aquela tanto de coisa, né? Não pode tomar banho com soro pendurado, né? Então precisa ali fazer uma cobertura, né? Fazer todo um processo para ele ir para o banho, né? E o paciente também tem que estar ciente disso para que ele nos ajude também a ajudá-lo, né? Então, isso é mais um pouco também conversado ali com o paciente. Paula. Oi, pode falar, Vanessa. Eu até entendo que a gente não pode obrigar o paciente a tomar banho. Só que se é um paciente que está todo sujo e tá até incomodando as outras pessoas que tá ali por perto, ou sei lá, ele machucou, tá com muito sangue, assim, não vai tomar banho na hora que tá com muito sangue, né? Mas aquilo lá já tá precisando lavar, como é que faz? Aí, como eu disse, né? Não é tudo a ferro e fogo, né? Então, às vezes, aquele paciente chegou às 2 horas da tarde, né? E foi um acidente e precisa passar uma água no corpo daquele paciente, né? Então, a equipe vai se organizar para ajeitar, né? Mas a maioria dos pacientes também são muito conscientes, né? Porque a gente fala por nós mesmos. Quando eu tô quando às vezes eu nunca estive internada, né? Tô supondo, tô dando exemplo. Às vezes, quando a gente tá internado, a gente não vai achar que tá também na casa da gente, né? Claro que tem casos que às vezes a gente vai precisar mudar um pouco a rotina, né? Nem tudo o horário vai acontecer de tal a tal horas, né? Às vezes a gente vai estender, às vezes vai antecipar, vai atrasar, vai dar em outro horário, né? Vai pular aquele dia, mas a maioria dos conscientes, né, se adequam bem ao horário daquela rotina ali do hospital, né, porque muitas das vezes, né, a gente já vê que às vezes é muita demanda e muitas das vezes poucos profissionais, né, então todo mundo também entende essa questão e facilita também o nosso trabalho. Certo? Certo. Paulo. Pode falar, Ellen. Marina. Vou falar então. Eu já fiquei internada, eu não era muito fã de tomar o banho no hospital, não. A hora que eles passavam, você quer tomar o banho? Eu falava, não, vou tomar depois. E aí, nesse depois, eu não estava gostando de tomar o banho no hospital, não. Porque era muita gente no mesmo quarto, no mesmo banheiro. Uma anarquia, uma bagunça, e eu não ficava muito legal, não. Mas aí, na hora que eu já estava em estado de necrotéria, eu ia e tomava, né? Aham. E às vezes a gente também tem que compreender, né, o paciente, né? Mas, por exemplo, né, eu também não ficaria satisfeita, né? Às vezes tá dividindo banheiro com outras 5 pessoas que eu não conheço, né? Então, exatamente, às vezes chegava lá no banheiro, você dava uma olhada assim, já tinha um que já tinha vomitado, tinha um que tinha desmaiado, eu falei, é muito complicado. Infelizmente, né?
assim, a gente não vê a todo momento, mas a questão É, de saúde, né? O pessoal ainda não tem essa educação, né, de deixar para exatamente, é mais por esse lado aí. né? Então, a maioria das vezes, o paciente não quer tomar banho porque ele não quer, né? Por conta de, às vezes, né? Uhum. Não tá adaptando ali aquele ambiente, né? Às vezes o banheiro também tá sujo, né? E tomar. Assim, eu tenho uma certa resistência em dividir banheiro com gente que eu não conheço. Eu também. Então, né, a gente também tem que colocar essas questões na balança, né? E se tá dando para ficar sem, então vamos até onde que dá, né? Eu fazia assim, quando eu fiquei no hospital, eu fazia assim, a hora que eu estava quase em estado de necrotéria, e eu ia. Isso mesmo. Mas é isso mesmo, tentar adaptar ali ao máximo da necessidade também, né, dos outros. Marina, você ia falar? Paula, na questão de quando o paciente é muito agressivo, é um paciente que cria caso, é um paciente que não só recusa o banho, mas também todo o tratamento, é um paciente que arranca o acesso. Eu tenho algum papel além do prontuário das anotações de enfermagem ou só é a anotação mesmo e pronto? A gente vai relatar tudo no prontuário, né, e vai assinar com 2 testemunhas, né? Então, sempre quando, né, às vezes o paciente negou medicação, negou o banho, negou, puxou acesso, eu fui funcionar de novo, ele não deixou, fez alguma, né, estripulia que é fora do padrão, eu sempre vou, né, comunicar ao meu supervisor, né, e ele vai, então, chamar aí, né, esse paciente ou essa família e sempre assinar em 2 testemunhas, né? Que aconteceu isso, eu vi isso, né? Ele recusa tomar medicação, ele recusa a fazer esse raio-x, ele recusa fazer essa tomografia e geralmente esses pacientes, gente, não passa de 48 horas, né, ali no ambiente. Então, rapidinho ele já mesmo quer ir embora, ele já mesmo não consegue ali, né, ficar muito tempo ali. E a gente faz também o relatório de alta pedido, né, quando o paciente fala que vai embora e não vai receber o tratamento médico, né. Então, tudo isso é relatado quando foi algum caso que o paciente recusa-se, né, ou vai embora, faça aí a assinatura com 2 testemunhas, tá certo? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem no chat que eu não olhei. Então, vamos continuar aqui. Vou compartilhar aqui a tela novamente, tá? Gostando de ver a interação de vocês. Muito bom, continuem assim. Então, aqui a gente vê a resolução do COFEM, né? Que aborda o processo de enfermagem e a SAI, né? Então, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, né? Conforme a lei, né? 25 de julho de 1986, né? Participam da execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, né? Sob a orientação e supervisão do enfermeiro. Então, a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, né? Envolvendo as ações ou intervenções de enfermagem realizadas, né? E os diagnósticos de enfermagem identificados, tá certo? Então, isso aqui é tudo um processo que vai se acontecer aí durante a preparação aí dos cuidados do paciente, né? Vai fazer a sistematização de assistência de enfermagem e vai organizar as questões daquele paciente quanto à sua assistência, tá certo? Aqui, então, características das anotações de enfermagem. Então, eu não posso simplesmente chegar, né, com o meu prontuário e colocar aí, hoje, dia tal, eu, técnica de enfermagem tal. Não, né? Tem
tem algumas ordens que a gente precisa seguir, né? E tem alguns modelos que a gente precisa seguir. É claro que esse é o modelo, não significa que eu vou fazê-lo 100%, né? Que eu vou colocá-lo 100%. Mas eu vou precisar, né, tá acompanhando esse prontuário de forma correta, tá? Então, aqui a gente coloca aí no artigo 1. É responsabilidade. Só um minutinho. É responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios de área, né? Então, seja lá no prontuário eletrônico, ou no prontuário manual, ou em qualquer outro prontuário, seja em meio de suporte, né? Papel ou eletrônico, as informações inerentes ao processo do cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e qualidade da assistência. Uma anotação de enfermagem contém características fundamentais que devem ser respeitadas para que não desconfigure como tal, também conhecidas como os critérios fundamentais. E são eles: uma anotação de enfermagem deve ser clara, concisa, objetiva e cronológica, né? Isso a gente viu ali anteriormente. Então, mais uma vez, vem falando, né? De escrever de forma clara, eu preciso escrever tudo que esse paciente fez, né? Objetiva e cronologicamente, né? Tem que respeitar todas essas questões. Então, não devemos enrolar no momento da mesma e ir direto aos pontos principais da mensagem que queremos passar. Procedimento, conversa, orientações ou outras práticas. Então, devemos evitar também mudar a ordem dos fatos, né? Para o melhor entendimento do receptor da mensagem. Deve-se iniciar com data e hora e finalizar com assinatura e carimbo do profissional. Ao fazermos isso, estamos dando validade ao documento com a vericidade de uma assinatura e identificando-nos. Já a hora e a data é fundamental para a cronologia da mensagem a ser transmitida. Então, deve ser registrado ao longo, né? Após o cuidado prestado, procedimento realizado, orientação oferecida ou informação recebida. Ao realizar a anotação, logo após o procedimento, o acontecimento, estamos reduzindo drasticamente a probabilidade de esquecermos de detalhes importantes e deixar a anotação incompleta ou imprecisa. Deixa eu puxar aqui só um pouquinho, podendo trazer riscos ao paciente, por exemplo. Então, pessoal, quando eu começo, né, o meu relatório de enfermagem, a minha anotação de enfermagem, eu sempre começo com a data e a hora, né? Então, hoje é 18/9/2024, né? Lembrando que eu preciso colocar a data completa, né? Eu não posso colocar 18/9, porque esse paciente pode internar 18/9 do ano de 2022, ele pode internar 18/9 do ano de 2024, e a gente pode ficar indeciso, né? Se esse registro é do ano de 2022, ou 2023, ou 2024. Então, toda data, né, que eu for colocar, eu preciso colocar essa data completa, tá? Pode falar, Marina. Então, pessoal, a hora é a mesma coisa, né? Eu preciso registrar a hora de forma correta. Se eu estou no plantão diurno, a hora correta é 12 horas, meio-dia, né? Então, eu vou colocar 12 horas. Meia-noite, eu vou colocar 0 hora, né? 8 horas da manhã, 08. 8 horas da noite, 20 horas, tá? Então, eu preciso colocar corretamente. Pode falar, Ellen. Deixa eu te perguntar uma coisa. E assim, essa questão de fazer o relatório, a gente faz esse relatório todo ao final do dia, ou como que é?
Depende, né? Tem gente que gosta de a cada procedimento ir fazendo o relatório, né? É isso que eu ia perguntar, porque assim, vamos supor, como são vários pacientes, às vezes teve uma ocorrência com um, aí eu já passo para o outro, aí como que eu vou conseguir lembrar de todos? No caso, acho que quando eu for fazer, fulano de tal, aconteceu isso, eu vou lá e já faço, já relato. Aí, ao final do dia, eu só vou fazer o que aconteceu mais perto de eu fechar o relatório. Pode ser assim? Tem gente que gosta de fazer aos poucos, por exemplo. Tem dia que às vezes não vai dar para você parar para fazer um relatório, né? Porque às vezes vai estar um dia movimentado, vai estar um dia, né, tordoado, mas ao final daquele plantão você vai precisar lembrar de tudo que foi feito com esse paciente, tá? Entendi. E tem dias que você vai estar um plantão tranquilo. Então, às vezes você deu o café da manhã para o paciente, você vai lá e registra todos os cafés da manhã. Você fez a medicação das 11 e fez o banho, né, da manhã, vai lá, registra em todos os prontuários. Teve uma emergência no paciente fulano, então eu vou lá, registro no prontuário, né? Aí, às 2 horas da tarde, eu voltei e fiz a medicação de todos os meus pacientes, então eu vou lá e registro. Então, cada um acha uma forma adequada de fazer essas anotações, né? Não significa que você vai ter que fazer as anotações somente no final do plantão. Não, né? Então, às vezes, ali no meio da manhã, eu tive uma folguinha, né? Então, eu vou aproveitar e já vou fazer os relatórios até agora, né? Ou senão, vou rascunhar aqui o que já foi feito nesses meus pacientes de hoje. Então, de manhã eu não tive tempo de fazer nada, mas às vezes na hora ali que eu voltei do almoço, ainda está acontecendo a visita, eu vou parar um pouquinho e vou fazer, né? Esse relatório. Vou aproveitar que chegou a visita para o paciente, ele não está me chamando, não está fazendo nada, então eu já vou fazer esse relatório também aqui, né? Então, cada um vai adequar o tempo e a hora que vai fazer o relatório, né? Não significa que todo mundo vai precisar fazer o relatório quando chega, né? Eu cheguei, tenho que fazer o relatório completo, até porque não tem como, né? E também não significa que todo mundo vai precisar fazer o relatório faltando meia hora pro plantão. Não, né? Se eu tive um intervalo ali de manhã e eu já quiser adiantando o meu relatório de enfermagem, eu posso. Se eu tiver um intervalo ali no meio da minha tarde, né? Não sei, o paciente ganhou alta, né? Não tive nenhuma admissão, estou tranquila e vou ajudar ali a fazer esses relatórios que me faltam, né? Até o momento. Então, isso varia. Cada um vai ter uma forma aí de ver o melhor horário, a melhor forma e o melhor momento para fazer esse relatório de enfermagem, certo? Certo. Mais alguma dúvida, gente? Podemos continuar aqui? Então, vamos lá. Então, pessoal, quando a gente vai chegar, né, para abrir o relatório, a gente vai colocar a data precisa e a hora, né? Então, em algumas instituições, a caneta azul significa que a gente está no plantão diurno. Então, toda vez que eu for fazer um relatório, checar prescrição, checar medicamento, fazer o meu relatório, assinar qualquer coisa, se eu estiver no plantão diurno, eu vou usar a caneta azul. Se eu estiver no plantão noturno, também para fazer todas essas questões, né? Checar a prescrição, fazer relatório, assinar aqui, né? Que eu preciso assinar e carimbar todos os meus relatórios, todas as minhas prescrições, eu vou assinar de caneta vermelha. Então, isso também diferencia, né? Se eu estou no plantão diurno, eu uso azul, se eu estou no plantão noturno, eu uso a vermelha, para separar também essas questões. Então, cheguei no meu plantão, abri meu relatório, datei, coloquei a hora, vou começar a descrever esse relatório, né? Tudo que esse paciente vai fazer ou fez, né? Geralmente a gente faz depois que o paciente já fez, então eu já vou colocando ali. Ao final desse relatório, eu vou precisar assinar, né, o meu nome e carimbar.
Por quê? Porque ali eu estou dando a identidade do meu relatório de enfermagem, registro de enfermagem. Então, todo mundo que pegar essa parte aqui do relatório, né, vai saber que foi eu que fiz esse relatório. Eu que estava com o meu paciente durante essas horas de plantão, né? Eu que fiquei junto com ele durante esse período, tá? Então, por isso que é extremamente importante assinar e carimbar. Então, quando eu for trabalhar, eu vou precisar sempre, né, ter em mãos o carimbo para assinar os relatórios ou a prescrição médica, né? Ai, mas eu esqueci. Tem problema? Não tem problema, né? Porém, no próximo plantão, a gente vai ter que procurar esse relatório, vai procurar esse prontuário para você assinar e carimbar ali durante que o paciente ainda estiver internado, tá? Ou se não, eu vou assinar o meu nome completo, né, sem abreviações, e colocar o número do meu Corém e a categoria da minha profissão ali também no relatório ou nas prescrições de enfermagem, tá certo? Então, aqui, vamos ver aqui para fechar o dia de hoje. Vou colocar assim. Dicas para uma boa anotação, né? Então, algumas diquinhas aí valiosas para anotação de enfermagem de forma possível e sem erros, né, que possam comprometer a vericidade do seu documento. Então, lembrando que esse relatório, gente, é um documento, né? Se esse paciente, né, se essa família quiser, né, pegar esse prontuário, né, então às vezes vai para processos judiciais, como a gente já falou anteriormente, precisa ser tudo aí de forma muito clara, tá? Então, caso anote alguma coisa errado, né, além de colocar, né, a chave, né, que eu comentei no começo da aula, a gente pode escrever também o termo digo, né? Então, eu coloquei que o paciente foi fazer raio-x às 10h15, mas ele não foi fazer raio-x às 10h15. Então, vou colocar a vírgula, né, entre a palavra que eu quero anular, né, ou a frase que eu quero anular, escrever na frente digo, né, e continuar aí a sequência da anotação. Então, aqui tem um exemplo, né, clássico. Realizado punção venosa periférica em membro superior direito. Digo, esquerdo, em fossa cubital com gelco 20, né? Então, a gente sempre faz aí esse esqueminha também para ajudar na hora da anotação, tá? Então, caso o erro, né, seja extensivo, né, por exemplo, 2 linhas, e precisa passar um traço na diagonal sobre a anotação errada e usar o termo sem efeito, né? Então é mais fácil a gente escrever o digo, né? Porque em algumas instituições, dependendo, não vai aceitar o sem efeito, né? Então eu sempre falo para o pessoal fazer o digo ou colocar na frente as aspas, né? Durante a anotação, tá? Então, aqui a gente viu um pouquinho, né? Do que tem aí na primeira parte da apostila, né? A gente também fez algumas observações do que é a matéria, né? E o início aí da nossa aplicação, anotação de enfermagem, né? De como que se faz, o começo, né? E o fim dela. Certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ela está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não, era aquela hora que eu ia falar, aquela pergunta, a última pergunta que eu fiz. Ah, beleza. Eu nem sei tirar a mãozinha aqui de volta. É só você apertar nela, Ellen.
tá dando, não. Ai, não sei o que aconteceu, não, também, com essa mão aqui, que eu também não tô conseguindo tirar ela, não. Mas, pessoal, mais alguma dúvida, perguntas da aula de hoje? Tudo certo. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Não, no chat também não tem nada. Então, finalizamos a nossa aula por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, na próxima aula, do dia 23/10, a gente sana aí as dúvidas e dá um pouquinho de continuidade na matéria, tá certo? Boa noite para vocês, tenham um bom descanso e até a próxima aula. Boa Damiana, noite. a mão, pode falar. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, boa noite. Damiana, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Não, Paula. Boa noite. Ah, beleza. Boa noite. Tchau, Júlia. Boa noite.